Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de todos. Essa é a nossa 41ª reunião. Não sei se todos sabem, essa reunião acontece mensalmente desde 2012, quando foi criada o Núcleo de Avaliação de Tecnologia na CCTIS, né? Hoje a gente está esperando uma resolução que já foi para a Casa Civil, que é criando a Rede Paulista de Avaliação de Tecnologias em Saúde, e o que a gente teve assim de encomenda no começo foi a criação de núcleos de avaliação de tecnologia nos hospitais. Obviamente, isso foi mais facilitado nos hospitais universitários. Por quê? Porque eles fazem mais procedimentos que não são ressarcidos pela tabela, ou compram mais medicamentos que não estão na tabela da Renames, né? Mas, com isso, eles têm um custo maior, o que acaba prejudicando a assistência do próprio hospital. Hoje a gente tem mais núcleos, né? A gente tem Presidente Prudente, Marília, me ajuda, Patrícia e Evelinda, Jaú, né, que é o Hospital Amaral Carvalho, que lida com oncológicos, o Hospital Municipal de Tatuapé, o antigo Hospital Brigadeiro, Hospital de Homem, tá? Só para ver o crescimento. E sempre depois das reuniões a gente faz uma oficina. Esse mês é a oficina de parecer técnico-científico. Eu estava explicando para o Dr. Paulo que desde o ano passado a gente diversificou, fez oficina de avaliação econômica, câmara científica, câmara de evidência científica com as bibliotecárias. E o convite de hoje, pode passar para o outro, na realidade, a gente costuma trabalhar com boas práticas em saúde, né? E hoje a gente vai falar do núcleo de segurança do paciente, que é até uma legislação da Anvisa desde 2014, mas que a gente vê que a dificuldade de ser implantado, mas a importância de ter, né, um núcleo que vise a segurança tanto dos pacientes quanto da própria equipe, e a experiência da elaboração de um PTC, né, na incorporação da vacina do HPV. Eu queria agradecer imensamente o CAISME, da Unicamp, né, que a gente pegou da mesma instituição. É uma instituição que tem colaborado muito, eu acho que é um dos NATs que tem conseguido caminhar, né? E a intenção de tê-los, né, de ter esses tópicos, que no CAISME esse núcleo já existe, já está implantado, então ela pode contar essa experiência, e exatamente como a vacina do HPV, que o Dr. Paulo César, né, ele participou dessa elaboração do PTC. Então ele até estava falando, mas você quer que a gente fale de revisão sistemática, de como é que isso foi feito? Na realidade, é um pouco de tudo. O que a gente queria é a experiência dele para incentivar que outras pessoas possam fazer, saiam da casinha e apresentem. O primeiro erra, o segundo erra, né? Mas é só essa forma que a gente tem de apresentar, né? Não dá para fazer passeata pela incorporação das coisas, né? Não dá para ser assim. E, então, foi por isso que a gente escolheu esse tema, e depois tem a avaliação a oficina de elaboração de PTC. Então, eu queria agradecer imensamente, pedir desculpa pela falha hoje pela transferência via Rede RUT. Eu sei que tem bastante gente que estava conectada, mas a gente vai passar esse vídeo da forma que a gente conseguir, né? Infelizmente, nem tudo dá para ser como a gente quer, tá? Então, acho que o Dr. Paulo vai começar a apresentação dele, porque depois ele tem um compromisso, e depois a doutora Roseli. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Estou me sentindo na Globo aqui com esse microfone. Bom, de qualquer forma, agradecer imensamente o convite que foi feito, a doutora Evelinda, a Andréia também, a todo o pessoal, para poder falar alguma coisa sobre experiência a respeito de vacinas do HPV, contra o HPV.
como eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer aqui, primeiro eu queria contextualizar toda a situação, até para a gente poder, eventualmente, em novas situações, aproveitar mais, ter outras oportunidades, né? Então, eu sou professor titular de ginecologia da Universidade Estadual de Campinas, e nesse processo aí de evolução da carreira universitária, eu tenho me dedicado muito a estudar o ecossistema vaginal, a estudar como é que é a resposta do ecossistema da mucosa vaginal a diferentes infecções, e com isso a gente acabou fazendo uma série de publicações. A minha linha principal de pesquisa é com resposta imune da mucosa vaginal às vulvovaginites, ao HPV, ao herpes e principalmente à clamídia também. Com isso a gente acabou aprendendo uma série de coisas, como é que cada indivíduo responde a diferentes agressões. Bom dia. E essas diferentes agressões, existem agressões que realmente são grandes agressões, como a gente está vendo agora a questão do Zika, que nós estamos super preocupados, né? Como é o Ebola, como é uma série de outras micro-organismos extremamente graves, etc. Mas nós também temos pequenas agressões em que a gente pode conviver muito bem com essas agressões de uma maneira teoricamente boa. Exemplo que eu sempre dou: nessa sala tem milhões de bactérias, fungos, ácaros, e nós estamos aqui numa boa, convivendo bem. Só que alguns indivíduos vão ter dificuldades de estar nessa sala, porque tem a sua imunidade rebaixada. Então, isso se aplica muito bem à questão do HPV. E já que nós estamos aqui, e já que a gente quer incorporar novas tecnologias, já vai um alerta aí para uma tecnologia que eu acho que seria super importante, que eventualmente a gente pudesse discutir futuramente, que é a infecção por clamídia. Né? A Roseli sabe da minha briga para a gente incorporar essa tecnologia, que seria muito útil para a pediatria, para a ginecologia, para a obstetrícia, e a gente não consegue passar essa ideia. Então, o dia que vocês quiserem, eu terei o maior prazer de vir aqui discutir infecção por clamídia. Tá? Bom, dentro da história do HPV, que é o foco da discussão, eu vou pedir, então, para alguém me contar o tempo para mim, porque geralmente eu falo mais do que devo. Eu gosto de falar, então, você me faz assim, eu tento resumir. O HPV, como eu estava falando, é um vírus extremamente bonzinho. Né? Eu falo assim, tem os marvados e tem os bonzinhos. Bonzinho, quem são? HPV, herpes já é muito mais grave do que HPV. HIV eu também acho um vírus bonzinho. Por quê? Demora 10, 15 anos para dar doença. Né? Só que, às vezes, as pessoas pegam conceitos errados, sai da doença e vai parar no micro-organismo. Quando o problema não é o micro-organismo, é a pessoa que está sofrendo com aquilo. E, por falta de conhecimento, a gente inverte a ordem de prioridade das questões. Então, quem que são vírus ou micro-organismos importantes? Sei lá, é o Ebola, é a SARS, o Zika. Né? Até os adenovírus, pegar uma população que não teve contato, vai ser extremamente grave. Mas HPV não é grave. Só que a gente está num ponto hoje que nós temos uma vacina contra HPV. Será que vale a pena usar a vacina contra HPV ou não? Então, durante muitos anos da minha vida, eu era contra a vacina do HPV. Eu falo assim, vacina para poliomielite é importante? É muito importante. Né? A gente vê a gravidade que é uma pessoa pegar uma infecção por vírus da polio. E, de uma maneira geral, os médicos, as enfermeiras, os profissionais de saúde põem tudo no mesmo barco como se fosse tudo igual. Não é. Então, HPV, teoricamente, não precisaria ter vacina. Só que nós temos um problema muito sério, que é o câncer de colo de útero. E, hoje em dia, a gente começa a ver problemas tão ou mais sérios do que o câncer de colo de útero, que é câncer de pênis, câncer de laringe, câncer de reto anal. Câncer de pele nem tanto, mas assim, são outros cânceres relacionados à infecção por esse vírus, que é um papilomavírus. Então, o grande dúvida é o seguinte: uma população
enorme de pessoas vão poder ter contato com esse vírus e não vão ter doença. Só que tem um número pequeno, mas muito expressivo e muito grave, que vai ter doença muito séria. Quais são as doenças muito sérias? Para mim não é só o câncer é importante, mas ter uma verruga genital para uma adolescente é extremamente grave, né? A sexualidade dessa menina vai lá embaixo, né? A questão conjugal vai lá embaixo. Então, nós pegamos o número de 500 milhão de casos de câncer por ano, e a gente triplica, quadriplica mais que isso em termos de verrugas genitais. Então, o HPV passa a ser um problema de saúde pública, não só pela sua gravidade, mas principalmente também por uma questão de prevalência na população geral. Então, a gente tem que estar preocupado pelo câncer. O câncer é o motivador mais importante, mas tem muita coisa além de câncer que pode ser beneficiado se a gente conseguir evitar que as pessoas desenvolvam doença. O problema é assim, será que tem um marcador para dizer aquela pessoa que vai ter câncer? Ou aquela pessoa que vai ter verruga? Infelizmente, nós não temos. Então, por ser um problema sério, nós temos que usar estratégias de evitar. Qual era a nossa estratégia até hoje para evitar câncer de colo? Papa Nicolau. Qual que é a cobertura do Papa Nicolau? É baixíssima. A cobertura é 30%. Quer dizer, a pessoa que faz Papa Nicolau são as mesmas mulheres que fazem a cobertura Papa Nicolau. Aquelas que vão ter câncer são justamente as que não fazem. Então, essa é uma política de saúde que, para o Brasil, está fadada a não ter nada de importante a contribuir. Será que tem algum marcador imunológico que pode falar, vamos testar todo mundo, e fulano e ciclano vão ter chance de ter câncer. E o resto aqui não vai ter chance, então ótimo. Infelizmente, nós não temos esse marcador. Então, isso significa o quê? Significa que nós temos que ter uma outra estratégia que pudesse ser mais lógica e desenvolver, então, uma vacina que é muito efetiva. Hoje, ninguém tem dúvida sobre a efetividade da vacina contra HPV. Você vai falar assim, mas eu vou pegar e vacinar 99% da população que não precisaria. É verdade. Para quê? Para poder proteger 1%, 0,5%, até menos que isso. É uma verdade. Mas nós não temos outra alternativa. Então, a partir daí, eu fiquei mais do que convencido de que vacinar para o HPV é uma coisa boa para a sociedade brasileira. E hoje em dia a gente vê que não é só brasileira. O mundo inteiro percebeu a importância de usar essa estratégia por falta de ter coisa melhor. Agora, do lado da vacina, nós também não podemos ter dúvida nenhuma da eficácia dessa vacina. Não sei se vocês conhecem, mas a vacina é feita por uma VLP, que é uma partícula semelhante a uma proteína da cápsula do vírus, ou seja, não tem o DNA do vírus. Se não tem o DNA do vírus, ela não pode infectar a pessoa, mas ela pode dar um estímulo imunogênico suficientemente bom para que o indivíduo crie anticorpos, para a hora que o vírus chegar ali, ele ser neutralizado. Então, a lógica de como foi feito, então quem fez isso aí teve uma grande sacada, provavelmente vai ser um prêmio Nobel daí para frente, aí, nos próximos anos, né, que foi muito interessante. Então, bastava para a gente saber, assim, primeiro, essa vacina é imunogênica. Tem trilhões de trabalhos que mostram para a gente que a vacina é altamente imunogênica. Ela desencadeia a formação de anticorpos específicos. Você pode ter uma resposta imune para anticorpos específicos e pode ter, eventualmente, para anticorpos não específicos. Então, essa vacina cria anticorpos específicos numa quantidade muito acima daquilo que é necessário para evitar uma infecção. Eu não vou botar essa aula aqui que eu trouxe também, só para tentar resumir e contextualizar essa questão do trabalho. Alguns anos atrás, nós não tínhamos tantas evidências científicas que uma coisa feita em laboratório ou feita em pesquisa com um grupo de pessoas
pudesse realmente, efetivamente, ser colocada no mercado e ter um impacto de população. Hoje nós já temos essas evidências. Para quê? Para câncer? Não. Para câncer nós não temos essas evidências, porque o câncer demora muitos anos para se estabelecer. Então, para comparar pessoas que tomaram a vacina e pessoas que não tomaram, esperar aí seus 10, 15 anos para ver se houve diferença estatística, nós estaríamos perdendo muito tempo. Então, a ideia inicial é que a gente passasse a oferecer variações em relação às verrugas genitais. E aí a gente já tem muitos exemplos na Austrália, Oceania, Suécia, que mostram para a gente que a população vacinada diminuiu muito a partir da vacinação. E, além disso, nós temos marcadores para dizer isso não é coincidência de tempo, isso não é uma questão que diminuiu a sífilis, diminuiu o herpes, diminuiu... Não. Herpes, sífilis, continua tudo igual. A única coisa que abaixou foi verrugas do HPV. Então, depois, se precisar, eu tenho evidências para mostrar para vocês. Então, nós estamos caminhando de uma maneira bem rápida e bem interessante para falar. Hoje nós temos uma tecnologia que faz sentido em termos de saúde pública. Essa tecnologia é extremamente eficaz. Eu sempre confundo eficaz com efetivo, né? Mas que está aí disponível, que está incorporada na maioria dos países desenvolvidos, que tem uma boa aceitação e que seria interessante para o Brasil fazer e aplicar. Resta para a gente falar, apesar de tudo isso, será que eu estou dando um tiro de canhão e a minha consequência vai ser pior? Eu vou deixar de ter câncer de colo, mas vou ter um monte de doença neurológica? Será que eu vou ter um monte de doença imunológica, de hipersensibilidade, etc. Tal? Essa é uma outra preocupação. Então, em cima desta outra preocupação, estão surgindo agora trabalhos científicos para mostrar, realmente, vacinando, eu tenho segurança ou não tenho segurança. Tenho efeito colateral ou não tenho efeito colateral. Recentemente, nós tivemos um programa de avaliação de implantação da vacina, e na cidade de Bertioga teve uma série de casos em que foi um festival de desmaio, né? E aí o pessoal ficou querendo saber se isso era efeito da vacina ou um efeito rebanho que uma menina contou para outra. Obrigado. E isso poderia estar sendo o problema de vacinas. Qualquer vacina pode causar isso, né? Todo mundo tem medo de injeção aqui. Então, essa é uma possibilidade. É porque as enfermeiras não souberam aplicar as injeções. Se elas fossem mais... Né, elas encurralam a criança, vai tomar. Vai. Não, estou brincando. Não, ninguém gosta de ter qualquer procedimento invasivo, seja ele qual for. Né, uma horoscopia, ou mesmo um exame especular, ninguém gosta. Mas a injeção realmente deixa muita gente traumatizada. E parece que foi isso que aconteceu em Bertioga. Então, nós precisamos trabalhar em cima de evidências científicas. Nós não podemos falar só porque a Globo noticiou, só porque isso e aquilo. A gente acaba fazendo um desserviço muito grande para a saúde pública a hora que você noticia, a hora que você informa de maneira enviesada. Infelizmente, os órgãos de imprensa têm feito isso com muita frequência. Não sei se vocês lembram, as meninas aqui com certeza não, quando saiu, acho que foi na Veja, a HPV, a verruga assassina, lembra? Capa de Veja? Isso foi um desastre. Toda mulher que pegou HPV achou que ia ter câncer e ia morrer. Isso foi um desserviço tremendo. Então, você vai construindo todo o racional, fazendo uma série de coisas, para alguma mídia qualquer, para um jornalista desinformado vir lá e fazer uma capa de manchete para vender revista. Então, esta notícia aí da notícia de Bertioga também foi um balde d'água no programa de vacinação brasileiro.
E, em cima disso, a gente começou a trabalhar para falar e mostrar evidências científicas. Então, agora eu vou entrar especificamente aqui na questão do trabalho, que extrapola um pouquinho a questão do CONITEC, extrapola um pouquinho a questão de como isso foi trabalhado no Brasil. Quer dizer, os técnicos foram atrás de muitas evidências científicas e perceberam que o Brasil ia ser o único que não ia incorporar essa tecnologia. E eu acho que tecnologias que vêm para ajudar, que têm segurança, têm que ser incorporadas realmente no dia a dia das pessoas. Então, isso já foi aprovado. Já alguns países estão aprovada a vacina, inclusive para homens, né? Porque assim, não faz sentido você falar assim, o HPV pode dar câncer de pênis, pode infectar a mulher e promover câncer de colo. Não tem sentido não vacinar homens. Mas por questão de saúde pública, de financiamento, política, etc., não foi desse lado que o Ministério encarou essa questão e está começando a colocar a vacina na prática para meninas de uma forma escalonada, até que uma hora vai atingir toda a população feminina, para depois começar a masculina. Mas existe um outro problema. Vocês sabem que ter a vacina já foi uma luta para ter isso aí disponível. A vacina custa em torno de R$400 a dose. Inicialmente começou com 3 doses. Hoje em dia já está se aceitando usar 2 doses só, desde que tenha um intervalo de 6 meses entre uma e outra. Mas, mesmo assim, é uma tecnologia custosa. Para o Ministério comprar e distribuir isso, não é pouco dinheiro. Que, como eu já ouvi falar aqui várias vezes, tem que sair de algum outro lugar, né? Eu acho que devia sair das viagens dos parlamentares, né, da Petrobras. Tem tanto lugar para sair e a gente fica com essa história. É finito o budget. Não é finito. Isso é política, mas não vou discutir isso aqui agora. Bom, então, isso aí, para a gente conseguir colocar isso na prática, significa que teve um esforço muito grande do governo brasileiro para poder fazer isso. E o que a gente observa hoje em dia? Que está sobrando vacina. Por que está sobrando vacina se todo mundo entende que é bom, que é importante, que é caro, foi disponibilizado? Será que porque o brasileiro não gosta de nada que é de graça? Será que a mídia contribui negativamente para fazer uma campanha? Então, nós fomos atrás também de ver em outros países quais foram as estratégias para essa vacinação ser realmente efetiva. E a gente percebeu que diferentes países usaram estratégias diferentes. Então, pode ser que você faça isso só na rede de saúde pública, em que as pessoas vão se querem. Por exemplo, na Suécia não é bem assim. Elas têm um controle e, se não for, vai ser notificado. Não é a nossa realidade, né? Então, alguns outros países que sabem que isso aí é difícil, que não pode ser feito para países grandes, de grandes populações, a gente não tem perna para isso, eles colocaram na escola. E na escola parece que a estratégia é muito melhor, é muito mais interessante, mas de vez em quando aparece Bertioga no meio da conversa e atrapalha. Bom, o fato é que estão sendo revistas. O índice de vacinação, de cobertura na primeira dose foi sensacional. Agora, a segunda dose sumiu. Ninguém mais quer tomar vacina do HPV. Está certo que nós temos 10 mil outras vacinas. Está certo que tem muita... A gente deveria ter uma análise que não acho que é fácil, mas para saber, alguém tem ideia de quantas vacinas os filhos de vocês ou as meninas aí tomaram na vida ou não? A Roseli, eu acho que sabe, porque ela mexe com isso, mas eu fiquei abismado o dia que a minha filha teve que tirar o passaporte ou fazer um visto qualquer e mostrou o número de vacinas que ela usou, que ela tomou. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que a gente está evitando algumas doenças e a hora que a gente foca só naquela doença, parece muito bom, mas no contexto geral eu vou ter mais
tireoidite de Hashimoto, hepatite autoimune, artrite reumatoide, síndrome de Guillain-Barré. Será que isso? Eu não sei falar, mas isso me preocupa sempre. Então, em função de tudo isso, a gente foi atrás de fazer uma revisão sistemática da segurança e dos efeitos colaterais da vacinação do HPV. É uma análise muito restrita. Por que restrita? E aí a gente entra... Tudo isso preâmbulo, né? Vocês viram que eu gosto de falar bastante. Para falar de uma revisão sistemática. Eu imaginei, quando a Celi me convidou, que isso tudo está escrito, está no paper, detalhadamente como foi feito. Então, a ideia é passar para vocês a possibilidade de mais pessoas estarem fazendo revisões sistemáticas. Hoje em dia, nós temos em metodologia de investigação científica, nós temos várias formas de mostrar evidências científicas, né? E uma das mais importantes é quando você faz um trial, quando você faz um estudo de intervenção randomizado, bem alocado, paciente sem ter... Mas, hoje em dia, é considerado as revisões sistemáticas com meta-análise o melhor grau de evidências científicas que você pode oferecer, tá? Qual que é o grande problema? O grande problema é que, para você fazer isso, você precisa ter uma série de trabalhos. Falta 15? Não, tá bom. É bom você me falar, não, porque senão eu fico 2 horas aqui. Essas evidências científicas precisam existir. Então, quando alguém fala assim, eu só aceito se tiver evidências científicas, tem muita coisa que não tem evidência científica. E você precisa tomar decisões importantes em cima daquilo que você disponibiliza. Então, essa revisão sistemática está em cima de um assunto que tem bastante evidência científica, mas que foi atualizada até outubro de 2013. Nós já estamos fazendo uma outra que vai cobrir... Na verdade, isso aqui foi recebido em outubro de 2013. A nossa revisão foi até março de 2013. Então, nós vamos fazer agora 2014, 15, 16, para ver se tem mais coisas, né? Isso saiu no Brazilian Journal of Infectious Disease, que é uma revista nacional, mas que está indexada em bons indexadores, como principalmente o Medline. Ou seja, o mundo inteiro pode ter acesso a essa informação. Esse grupo, e principalmente a doutora Ana Catarina, ela é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fez mestrado, doutorado aqui comigo, fez o pós-doutorado, e a gente trabalha bastante em conjunto. E a gente acaba fazendo algumas revisões sistemáticas de alguns assuntos importantes. Acabamos de fazer uma sobre tratamento de vulvagentes recorrentes, que é um outro assunto importante. Pode passar o próximo. E que a gente faz isso em conjunto. Então, só para motivar, parece que a ideia é essa, motivar mais pessoas a fazerem isso. Para poder fazer isso, não é uma coisa tão simples, mas para vocês entenderem que é perfeitamente viável, factível da gente fazer. Existem cursos para isso, existem formas de aprender a fazer uma revisão sistemática, que pode ser através do Cochrane Library, não, pode ser através das bibliotecárias das instituições, tem cursos de pós-graduação que faz isso de uma forma sistematizada, só que é um curso que demora algum tempo, não é simplesmente... Oswaldo Cruz. Cada vez mais a gente está percebendo a importância de fazer revisões sistemáticas com meta-análise, mas cada vez mais a gente tem que ter consciência que nem tudo tem evidência científica. Tá certo? Então, como é que a gente faz? Tem que ter uma pergunta, não é? Ou seja, vacina do HPV é segura? Vacina do HPV tem efeito colateral? E, a partir daí, então, a gente vai eleger bases de dados que tenham vários trabalhos científicos. Essas bases de dados, as mais importantes... desculpa, só voltando aqui. Então, os critérios de inclusão para entrar nessa revista, a gente seguiu os guidelines Prisma, que está muito bem claro e determinado, e bem descrito, não é? E a gente elencou quais eram as condições mínimas para poder fazer parte desse trabalho que a gente realizou.
Então, a primeira coisa teria que ser um estudo randomizado duplo cego. Ou seja, se fosse relato de caso, se fosse um corte transversal, não entrou dentro da nossa avaliação. Segundo, que tivesse aqui estudos com idades acima de 9 anos. Terceiro, que tivesse como exclusão participantes de alto risco, como pessoas com HIV, etc. Tal. E quarto, que não estivesse grávidos. Então, foram essas as nossas premissas. Você podia aumentar esses critérios, diminuir, e a sua qualidade da revisão vai ficar melhor ou pior. Pode passar o próximo. Então, inicialmente, a gente entra, eu não coloquei aí, nas principais bases de dados disponíveis. Quais são? Medline, Embase, Cochrane, e a gente tem as principais que você vai procurar. Existe a possibilidade também de a gente entrar nas teses de cada universidade. É uma outra opção da gente tentar achar. Para isso, a gente elenca termos que são apropriados, que poderiam motivar o buscar esse tipo de trabalho, que seria HPV, imunidade, vacina. Então, no trabalho está tudo muito bem descrito, quais foram os mesh termos que nós usamos para poder fazer essa busca geral. E com isso a gente conseguiu 2.494 trabalhos científicos. Aí nós elegemos 2 ou 3 pessoas que vão ler esses trabalhos, inicialmente pelo título, e falar, isso aqui, apesar do buscador ter chamado esse paper, isso não nos interessa, não diz respeito àquilo que a gente gostaria. E depois, com o resumo, nós eliminamos aqui com o título 2.267, depois com os abstracts, lendo só os abstracts, 1.159. E ficamos com 68 trabalhos que pareciam estar dando resposta às nossas perguntas. Só que depois nós acabamos excluindo 56, sendo 46 por metodologias que não eram de boa qualidade. Né? 2 trabalhos que usaram a mesma população, e às vezes existe um trabalho que é repetido na Embase, que é repetido no Medline, então a gente acaba excluindo também. Com isso a gente ficou com 12 trabalhos de qualidade, e quando eu falo qualidade, tem alguns critérios. Então, os critérios de GEDAC também estão descritos, que a gente vai dar pontos para esses trabalhos, para falar, isso é de boa qualidade ou não é, não atinge. Apesar de fazer todas essas separações e eliminações, aqui esses 12 trabalhos tiveram que cair dentro das qualidades desses critérios de GEDAC. Pode passar o próximo. E com isso, então, a gente faz um descritivo dos trabalhos. Então, sem dúvida nenhuma, esse foi o trabalho de Harper, é uma acho que é americana ou holandesa, muito simpática, está todos os congressos, e que era um estudo multicêntrico, teve um follow-up de 27 meses, aqui estão os critérios que ela usou para incluir, o tipo de vacina. Atualmente, nós temos 2 tipos de vacina, logo vamos ter uma terceira, que é a vacina contra os vírus 16 e 18, que estão ligados mais à questão do câncer, e a vacina quadrivalente, que além dos 16 e 18, tem o tipo 6 e 11, que é mais relacionadas às verrugas genitais. Qual foi o controle? Pessoas que usaram só hidróxido de alumínio, que injeção, ou seja, todo mundo tinha tomado injeção nesses trabalhos, e a idade e o número de pessoas. E assim a gente vai descrevendo os 12 trabalhos. Pode passar o próximo. Aqui eu fiz uma colagem, porque isso aqui estava muito comprido, mas só para vocês terem uma ideia de que quem quiser ler o trabalho, aqui tem um resumo dos 12 trabalhos. Eventualmente, você pode ter 80 trabalhos, você vai ter que fazer um resumo desses 80 trabalhos para as pessoas terem uma ideia de como isso aí foi elaborado, né? Se tem coerência ou não. Pode passar o próximo. E com isso, a gente foi atrás, então, de todas as queixas mais importantes em termos de segurança e efeito colateral. E aí foi olhando para cada trabalho, como que foi feito. Então, quando a gente analisa dor, 6 desses 12 trabalhos falavam a respeito de dor. Quanto que cada mulher teve de dor. Então, foram
9.427 doses, da vacina 16 e 18, não é? E aqui, nós comparando essas pacientes com as pessoas que usaram só hidróxido de alumínio, ver se isso teve diferença ou não. Então, tem um risco relativo aí de 3,29, o intervalo de confiança e assim por diante. E fomos fazendo para fadiga, vermelhidão, inchaço, febre, sintomas gastrointestinais, dor de cabeça, mialgia e assim por diante, né? E isso criou, então, essa primeira tabela, dando para a gente um número de observações bastante expressivos para alguns sintomas, para outros nem tanto. No caso aqui, eu estou falando do 16 e 18, e aqui para baixo do 16 e 18, 6 e 11. São duas vacinas diferentes. Isso aí foi feito também comparando, então, as duas vacinas, só 16 e 18 e a 16, 18, 6 e 11, também pelos mesmos critérios, para ver se houve diferença das vacinas. Pode passar o próximo. A partir daí, nós fomos vendo, então, em cada trabalho, os eventos, o número total, e a gente conseguiu, tendo como base um risco de 1, ver esse risco relativo se estava próximo ou não. Tudo aquilo que passa pelo 1 significa que não tem significância estatística. Então, tudo aquilo que tem a média e o desvio padrão e esteja fora do 1 é porque teve algum efeito, ou positivo ou negativo, se estiver para baixo. Então, uma correlação inversa. Então, só para dor, todos esses trabalhos, e parece que todas as vacinas dão dor mesmo, né? Isso não precisava nem provar. Tomou a injeção, todo mundo vai reclamar que tem dor. Vermelhidão, todo mundo fala que dá uma vermelhidão. Próximo. Inchaço, todo mundo tem inchaço, né? Febre, aí você vê que já começa, não dá nada de significativo. Apesar de você ter uma média para o lado de cá, você vê que os desvios padrão fica todos encostando. O que dá para a gente uma noção que não é um efeito colateral evidente em todos os casos de vacinação. Local ou sistêmico. Local, não tem dúvida nenhuma que todo mundo vai ter efeito colateral, não é? Tomar uma injeção altamente imunogênica e eficaz dá efeito colateral local. Então, as meninas de Bertioga, falar que tinham medo da dor, procede. Falar que ficou com o braço inchado, procede. Falar que teve febre, já não procede. Tá certo? Isso são as evidências dos trabalhos que foram feitos. Próximo. Fadiga. Você vê que só esse aqui, mas uma variação muito grande, não dá para a gente falar que houve fadiga, mas em relação aos sintomas gastrointestinais também, dor de cabeça também não. Próximo. Mialgia. Você vê que dá mialgia. Vacina dá mialgia. Não é em todos os trabalhos, mas a gente vai sentir. Por quê? Porque você mexe com o sistema imune. Então, uma virose, quase todas elas vão dar mialgia. Atralgia, nem todos, mas tem uma tendência. E aí, o mais importante que a gente quer saber se vale ou não, é a questão de sintomas gerais. E a gente percebe que a hora que a gente fala sintomas gerais, praticamente não houve diferença nessa meta-análise que foi feita. Pode passar o próximo. Eu já estou acabando, hein? Você já me deu o cartão amarelo, já estou quase no vermelho aqui. Dor em relação, então, à vacina. Aqui agora com a quadrivalente, né? Mesma coisa. Não vou ficar me gastando muito aqui. Quando entra em sintomas gerais, a gente percebe que não há diferenças significativas. Próximo. De tal forma que a gente conseguiu chegar a uma conclusão, assim, olha, até hoje, o que a gente tem de importante e significativo? Nós temos os problemas locais, né, da injeção. Mas sistemas gerais não tem descrições importantes nessa revisão extensa que a gente fez, né, para poder falar vacina tem contraindicação absoluta. E mesmo em relação a síndrome de Guillain-Barré, que eu não sei se está por aqui. Passa o próximo, acho que esse é o último, né? Volta, então.
O que a gente vê que não tem nenhuma diferença estatística significativa em termos de mortes, em termos de doenças sistêmicas, em termos de doenças neurológicas e reumatológicas até hoje. Quanto tempo o tempo que se passou da vacinação até agora é suficiente para a gente fechar a questão? Não, ainda é pouco tempo. Para a gente ter evidências robustas, você precisa de, às vezes, 2 décadas, pelo menos, né? 2 gerações, para a gente falar, realmente isso é seguro ou não é seguro. Então, até o momento, a gente já está preparando uma nova revisão para incluir mais 3 anos, porque foram muitas evidências científicas. A gente está muito seguro para falar, é uma estratégia importante, que pode ser seguida e que não tem nada de significativo relatado. Espero que tenha sido isso que eu possa trazer e falar para vocês. Não sei se foi útil ou não, mas eu fico à disposição como professor da Unicamp, como médico do CAISM e também como atualmente presidente da SOGESP. A SOGESP é uma sociedade de ginecologia e obstetrícia do estado de São Paulo, que tem mais de 6.000 ginecologistas, em que a gente está sempre fazendo educação continuada, quer dar informações relevantes. Então, eu coloco à disposição tudo isso aí para vocês, para poder ajudá-los. Obrigado. Eu queria só comentar, professor, primeiro agradecer a sua apresentação, mas também comentar um pouquinho o que nós já discutimos um pouquinho antes, né? Que essas provocações sirvam, então, para a gente gerar outros estudos de campo, não apenas revisar o que já existe, não é? Mas também criar coortes no nosso meio, e isso, de preferência multicêntrico, que o senhor provoque os colegas para a gente poder fazer esses estudos, não é, de segmento, registro das pessoas vacinadas, acompanhamento deles, porque o benefício de incorporar essa vacina também pode ser, daqui a pouco, suplantado por uma outra mais efetiva, ou que venha ao mercado com justamente assim esta propaganda ou alguma coisa de que ela teria alguma diferença. Se nós não avaliarmos no nosso campo, no nosso meio, como a gente vai saber, quando chegar as inovações, de como a gente deve proceder? Então, gostaria só que o senhor desse alguma pista para os colegas poderem lhe procurar. Tá certo. Eu vou, sem dúvida, a gente pode fazer alguma idealizar algumas coisas. Você falou que talvez tenha um edital aí a respeito de avaliação de implantação de novas tecnologias, e a vacina é uma nova tecnologia. E eu imaginei, quando o Ministério da Saúde fosse colocar, que ela já tivesse um corte para imaginar como está a situação, para a gente poder comparar. Mas isso não é de todo ruim. Seria bom que já tivesse. Mas, se você me falar que isso existe, tem essa possibilidade, eu vou estimular o meu grupo e outros grupos a pensar em alguma coisa de como que a gente pode avaliar no estado de São Paulo, na nossa região, alguma coisa assim, que pudesse ter alguma contribuição para a ciência de uma maneira geral. E já me ponho à disposição, a hora que vocês quiserem, falar sobre clamídia. Eu acho que é uma coisa importantíssima e todo mundo fica ignorando porque sabe que vai trazer problema. Então, eu me ponho à disposição também para poder trazer esse motivador, esse questionamento, para mais pessoas pensarem a respeito, para ver se a gente muda alguma coisa do ponto de vista de saúde pública, de saúde principalmente das adolescentes. É uma coisa importantíssima. Agora, na SOGESP, nós estamos super preocupados com a questão de gravidez em adolescentes, já é um tema recorrente, mas super importante, a gente vai empurrando aí meio com a barriga, então a gente está preocupados também com a questão do Zika vírus e gestação, que é uma coisa extremamente atual, que a gente tem pouquíssimas evidências científicas. Então, mas o nosso foco aí, então a gente vai seguir na linha das vacinas, e a hora que você abrir a oportunidade, clamídia na cabeça. Obrigado.
a minha ideia é dar uma panorâmica, né, do que a gente vem fazendo em termos de segurança do paciente no CAISM, dentro do perfil de assistência que a gente tem, que é especialmente a saúde da mulher, o atendimento materno-infantil, né, a neonatologia da Unicamp fica no CAISM, e o atendimento em oncologia, especialmente do trato genital feminino e mama. Pode passar? Bom, então, o que a gente quer falar aqui é sobre segurança do paciente e pondo esse aspecto, né, da teoria à prática. O que a gente costuma falar dentro do hospital e motivar os nossos alunos que preocupados, então, dentro da instituição de desenvolver essa cultura de segurança, todo ano eu tenho começado a minha apresentação dizendo isso a eles, né, que o perfil do nosso cliente hoje ele é mais exigente, ele é mais informado, ele quer detalhes técnicos, ele quer saber sobre os procedimentos, quer saber se aquilo que vai ser feito é seguro, quer saber sobre o uso dos medicamentos para o seu plano terapêutico, ele quer saber como é que são os indicadores de infecção relacionada à assistência dentro desse hospital. E o nosso cliente hoje, independente de ser do serviço público ou privado, ele também sabe um pouquinho mais os seus direitos. E dentro desse contexto, né, ele começa a questionar mais, a exigir mais, e para aquele médico ou para aquele profissional de saúde que não está habituado com esse comportamento do seu cliente, ele às vezes entende que essa pessoa é uma pessoa chata, né, que está ali atrapalhando aquilo que ele fazia sem ser muito questionado. Então, na nossa opinião, isso não é ruim, né? Isso é sinal de desenvolvimento humano. Na medida que as pessoas começam a estudar melhor, começam a conhecer mais o que pode ser feito e o que não deve ser feito, ele começa a interagir mais nessa prestação de serviço, que são serviços públicos ou privados de atendimento à saúde. Pode passar? Dentro desse contexto, né, a gente tem aqui um dos nossos principais clientes dentro do hospital. Ele deixa de ser paciente para ser um cliente, né, uma mudança de ver das coisas. E essa criança, então, ela é de extremo risco para muitas intercorrências, pode ir indo, né? E o prematuro extremo, né, a gente não fica muito orgulhoso de saber que ele só sobreviveu. Sobreviveu às custas do quê, né? Então, a gente tem que sobreviver, mas com qualidade de vida. E, dentro dessa perspectiva, a criança com cérebro de 27 semanas de idade gestacional até ela chegar a 40, tudo o que acontecer dentro da assistência pode interferir não só para aquele momento, mas para a vida toda. A segurança, então, do paciente ela é definida como a prevenção de erros na atenção à saúde e a redução das repercussões desses na vida e na saúde dos pacientes. E ela é influenciada pelo ambiente de trabalho, é influenciada pelo dimensionamento dos profissionais envolvidos, por questões individuais e coletivas dos trabalhadores, por aspectos institucionais, entre outros. E quem devemos, então, assegurar essa segurança dentro do serviço de saúde? A gente tem que se preocupar, e é isso que a gente tem feito, né, ao longo dos anos, se preocupar com o paciente, quer seja a criança, o recém-nascido ou o adulto. Precisamos nos preocupar com os nossos colaboradores de empresas terceirizadas, também com o nosso colaborador contratado pela instituição, pelos visitantes, quer sejam os visitantes que vêm ver uma criança, os irmãos, portanto, mas também com os voluntários que eventualmente vêm ao nosso hospital, na melhor das boas intenções, mas que eles eventualmente também podem ter a sua saúde abalada se não forem bem orientados. E vice-versa, né? Transmitir algo que a gente não deveria para pacientes imunossuprimidos. Então, essa é a nossa preocupação. Dentro, então, dessa linha aqui, né, de possibilidades que levaram, então, finalmente, a gente ter uma questão de
leis e regulamentações de segurança do paciente, essa linha do tempo nossa, ela começa lá em 2004, com a Aliança Mundial da Segurança do Paciente. Depois a gente tem essa RDC 63 de 2011, que eu costumo dizer, né, que para quem é gestor, se ele ler essa RDC 63, um diretor de hospital que nunca foi diretor, se ele ler a RDC 63, ele já vai ver um monte de coisas que ele precisa fazer ou ele não deve fazer dentro do seu hospital. Então, ela é muito importante, porque ela fala de todos os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. E depois a gente tem a Portaria 529, que é a que implementa, então, a segurança do paciente, e a RDC 36, logo em seguida, que institui, então, as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. E, a partir de 2004, então, o Notivisa, que até então falava só em notificação de eventos adversos relacionados à hemovigilância, fármaco e a tecno, ela também começa a aumentar e ampliar a possibilidade de notificar também os eventos adversos decorrentes da assistência propriamente dita. Pode passar? E a linha do tempo do CAISM, né? Então, atingir a maioridade com segurança. O CAISM, esse ano, ele está fazendo 30 anos, mas quando ele já tinha 21 anos, a gente dizia, né, que ele já não é tão jovem assim, né, do ponto de vista civil, a partir de 21 anos, a gente já responde, tem que responder muito bem por tudo que fazemos. Então, o grande desafio nosso é atingir essa maioridade com segurança. Então, em 2001, foi criada a CCH do CAISM, até então nós éramos ligados à CCH do HC, e tínhamos só um grupo operacional no hospital. Em 2002, nós fizemos um diagnóstico, né, organizacional por uma empresa contratada, seguindo os princípios da ONA, e, para surpresa do hospital, na época, o resultado foi NA, ou seja, não acreditado, porque, para quem conhece o método, você tem que atingir todos os hospital todo nível 1, para depois ser nível 2. Então, a gente tinha aquilo que nós conhecemos e que, às vezes, acontece nos hospitais. Nós tínhamos algumas ilhas de excelência dentro do hospital. Na época, a CCIH era nível 2, a neonatologia era nível 2, a nossa central de materiais era nível 2, a informática e a UTI de adultos que estavam começando não eram nível 1. Então, assim, né, dá um alívio que, pelo menos, a central de material era nível 2. Então, é o coração do hospital, né? Então, a gente foi trabalhando, a administração, na época, se preocupou com a utilização de um método para organizar os processos de trabalho. Então, nós, mais ou menos na mesma época, começamos a ser hospital colaborador da Rede Sentinela, que na época era um projeto ainda. Foi criada a gerência de risco do hospital em 2003. E, em 2004, então, a partir desse diagnóstico organizacional feito em 2002, a administração qualificou os seus gerentes com um curso para utilizar o método, então, da gestão por processos, e foi criado o núcleo de gestão por processos, o qual eu coordenei até o ano de 2009, mas ele existe até hoje com outra coordenação, mas ele está bastante ativo dentro da instituição. E, em 2013, então, a partir da publicação da Portaria 529, foi criado o Núcleo de Segurança do Paciente do CAISM. Diferente de outros serviços, a gerência de risco do hospital, ela nunca teve, assim, profissionais para trabalhar exclusivamente como gerente de risco. Eu era essa gerente de risco e coordenava também o controle de infecção, e nem por isso as coisas funcionaram pior. Eu acho que pelo contrário, porque daí a gente, dentro dessa perspectiva de trabalhar com gestão por processos, a gente identificava as lideranças dos outros serviços e conseguimos, então, interagir, e gradativamente as pessoas foram, de uma forma gradativa, incorporando essa forma de pensar e de organizar o serviço dentro do hospital. Pode passar?
Então, nós usamos, então, a metodologia da ONA, e o que eu tenho para dizer para vocês é que até hoje nós não temos o certificado de hospital acreditado pela ONU. E por que a gente não tem isso? Porque a preocupação do hospital naquela época não era ter um selo na parede, mas sim melhorar a assistência prestada. E a nossa limitação na época era física, porque algumas áreas do hospital não preenchiam os critérios do nível 1. Hoje, sim, é possível a gente sonhar com isso, com todas as reformas que foram feitas gradativamente dentro do hospital, a questão das entradas, da segurança dos fluxos dentro do hospital. Então, isso foi tudo sendo feito, mas naquela época era mais fácil a gente ser o nível 2 do ponto de vista de ter organização de processo de trabalho, mas a estrutura física não permitia. Então, só para dizer para vocês que a gente trabalha com esses princípios, né, da metodologia, mas nós não tínhamos a preocupação de querer fazer aquilo em toque de caixa, como acontece em alguns hospitais, mas por problemas outros ou outras vontades mais mercadológicas do que realmente de melhoria de assistência. Então, nós não tínhamos e não temos até hoje essa certificação. Pode passar? O importante é que, seguindo esses princípios, então, a gente vai aprendendo, né, que para que você tenha melhoria do serviço, a gente tem que ter uma boa integração dessa equipe multidisciplinar, e para isso, então, as rotinas, elas devem ser conhecidas e seguidas por todos, por médicos, incluindo os cirurgiões e os clínicos, a equipe de enfermagem, a físio, a fono, a psicologia, a equipe do centro cirúrgico e a equipe do centro obstétrico também. Então, é muito importante que, além de cada setor descrever os seus processos de trabalho que foram sendo identificados, nós, então, fizemos reuniões de interação com todas essas equipes para que os fluxos fossem sendo gradualmente revistos e adequados dentro do hospital. Pode passar, por favor? Além disso, o que é importante, né? Que a integração das rotinas com seus fornecedores, entendendo, então, que dentro dessa lógica, a neonatologia, ela é cliente do serviço de nutrição, né, que é o responsável pelo lactário, ela é cliente da equipe do banco de leite humano, e assim por diante dentro do hospital. Então, necessária integração com a farmácia local e também com a fornecedora de nutrição parenteral, quando essa é terceirizada, higiene, limpeza e rouparia, central de esterilização, a central de equipamentos, a radiologia, laboratório, setor de compras. Então, todos esses processos foram gradativamente sendo descritos e a gente até hoje continua, né, revisando processos, atualizando dentro dessa perspectiva de melhoria contínua. O próximo. E dentro do conceito, então, né, de segurança do paciente, depois que a gente já vinha vindo com toda essa trajetória, o que eu queria acrescentar em relação à gerência de risco, né? Então, nós temos um grupo de fármaco, de tecno e hemovigilância, mas antes mesmo da publicação da 529, a gente já tinha sentido a necessidade de ter outros entes dentro da gerência de risco. Então, nós já tínhamos representantes da hotelaria, pensando na segurança social, a gente já tinha representantes da nutrição, pensando na segurança alimentar dentro da instituição, e daí, quando a portaria veio, o que a gente fez de diferente foi ainda ampliar um pouco mais a formação dessa portaria, desse grupo, então, que até então trabalhava enquanto membros da gerência de risco. A gente passou a ter um colaborador representando cada divisão médica. A minha vice-coordenadora é a diretora de enfermagem, então a gente começa a ter uma interface maior. E também conseguimos que, além dos médicos das divisões, nós temos padrinhos muito importantes dentro do hospital, que são os diretores clínicos. Então, tanto a diretora clínica como o vice-diretor clínico fazem parte do núcleo, e isso nos dá um grande apoio. Pode passar? Então, aqui a rede Sentinela, ela foi a inspiração para a ampliação desta estratégia para outros hospitais, né? Então, os hospitais que eram da rede Sentinela, eles já vinham trabalhando essa cultura, e o que houve, então, posteriormente, que culminou com a publicação da 529, foi uma necessidade de que esse modo de pensar, muito já
enraizado depois de 10 anos da Rede Sentinela, que isso fosse ampliado para todos os hospitais do Brasil, né? Então, a Rede Sentinela, dentro do Programa Nacional de Segurança do Paciente, ela responde a aproximadamente 60 mil leitos e cerca de 40 mil atendimentos por dia. E esses hospitais, então, fazem monitoramento sistemático, e nós nos incluímos nesta ação, de infecção sanguínea adquirida na UTI do hospital, uso de medicamentos, uso do sangue e de produtos como próteses também existe monitoramento. Pode passar. E as ações da Rede Sentinela dentro do CAISM, então, isso desde 2003, mais ou menos, né? Então, ações de fármaco, técnico, hemovigilância, controle de infecção, já é mais antigo, então foi associado, né, todas essas ações, e a gente notificava, então, a Anvisa eventos adversos e desvios da qualidade. Os erros de processo, a gente tinha, então, um trabalho interno no hospital, a gente não se reportava à Anvisa. E, a partir agora da portaria 529, existe a possibilidade da gente passar a notificar a Anvisa também a ocorrência desses eventos adversos, especialmente aqueles associados à assistência, que geraram algum dano ou um aumento de morbidade ou morte. Então, isso é uma diferença em relação às portarias anteriores, e que é uma mudança de paradigma e de conceito, né? É muito difícil você falar dos seus problemas e reportar por uma agência regulatória. A ideia é que isso sirva de ação e de alerta para que esses eventos graves não aconteçam em outros serviços. Mas ainda existe uma dificuldade, né, das pessoas mudarem esse conceito e realmente reportarem. Então, é um aprendizado novo para a gente. Pode passar? Tá? A notificação de erros, então, né? A segurança do paciente, ela deve, então, ser prioridade, mas, para tanto, deve haver programas de educação permanente dos profissionais quanto a esse aspecto. A notificação dos erros deve ser não punitiva e confidencial, sendo que, a partir da ocorrência da mesma, possa haver aprendizado significativo, propiciando reflexão crítica dos erros apresentados. O enfoque da segurança e qualidade na assistência ao paciente, com consequente criação de uma cultura de segurança, permite que a equipe se sinta segura ao informar a ocorrência de um evento adverso. A prática de notificação de erros dentro do CAISM, ela começa em 2003, ou seja, ela antecede a portaria 523. E é até hoje dentro desse conceito não punitivo. E o que a gente está conseguindo agora, de uma forma muito mais lenta, é que os outros setores do hospital comecem também a revelar os seus eventos, e que a gente agora, sendo reportado ao núcleo de segurança, a gente consiga fazer análise. Para isso, é óbvio que a gente tem que ter formação, e eu tive a oportunidade de fazer cursos, né, promovidos para essa análise de eventos. É muito fácil falar, não é punitivo, mas se for, por exemplo, pelo gerente direto, isso já não funciona, porque na hora ele conhece muito aquela pessoa, ela está envolvida com o dano, então é difícil para quem é o supervisor direto fazer isso. Então, o que nós temos feito é que, a partir da notificação, vai para o núcleo, a gente senta, identifica com as ferramentas conhecidas de análise de causa raiz e outras mais, identificar o que causou o evento, e daí para fazer um plano de ação. Então, isso está sendo um aprendizado bem bacana e que está valendo muito a pena. Pode passar? O Notivisa, como eu falei para vocês, né, então, a princípio, eram só os eventos adversos e queixas técnicas. Ele é disponível para todos os serviços de saúde, e os profissionais de saúde liberais também podem notificar, né? Então, não é só a gerência de risco. Pode passar? Tá? Até fevereiro, então, de 2004, ele recebia apenas notificações dos produtos sob vigilância, e com a publicação, então, da RDC 36, o sistema começou a receber também as notificações de incidentes e de eventos adversos, que não estão associados ao uso de produtos sob vigilância sanitária, mas que estão relacionados à prestação de assistência à saúde. E foi criado também um formulário para cidadão, que não precisa de cadastro. Pode passar?
Os conceitos, né, isso a gente tem que, dentro da educação continuada, passar essa orientação para as pessoas saberem do que se trata, né? Então, de acordo com essa portaria, o incidente ele está sendo definido como situação ou evento ou uma circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário à saúde, e o evento adverso é aquele incidente que, esse sim, causou um dano. E a queixa técnica é qualquer suspeita de alteração, irregularidade de um produto, empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais e que poderá ou não causar um evento adverso. Então, a gente tem que passar esses conceitos para que as pessoas comecem a ter maior critério de identificação ou sensibilidade, né, de identificar esses danos. Muitas vezes, o evento adverso ele passa desapercebido, acho que vocês sabem muito bem disso, né, porque ele é confundido com um agravo à saúde, ou seja, se pensa simplesmente só que a criança piorou, o adulto piorou, porque ele já tinha algum fator de risco próprio da sua idade. E, muitas vezes, o diagnóstico diferencial de evento adverso como fator determinante de uma piora clínica, às vezes, não é identificado, e aquilo que está desencadeando continua ali, né? Então, isso a gente tem que melhorar a formação das pessoas, entendendo que piora clínica, um dos diagnósticos diferenciais, você tem que pensar se não é algo que você está introduzindo para a terapêutica e que não está sendo bom para aquela situação. Pode passar? O Programa Nacional, então, de Segurança do Paciente, né, a portaria nós já comentamos, a RDC 36, pode passar. E os desenhos dos núcleos, né? Dentro dessa portaria, o que eles dizem, né? O que a portaria diz é que não é obrigatório você criar outra estrutura, mas você pode, então, aproveitar as já existentes. Então, são várias as formas de se fazer isso. Esse aqui é o modelo do sírio-libanês, e a gente meio que se inspirou no sírio, e a nossa é bem parecida à composição. Então, ter um comitê de segurança do paciente, que está ligado ao tendo membros representantes do núcleo da qualidade. Atualmente, eu não sou mais membro do Núcleo de Gestão por Processos, né, que é o que eu coordenei até 2009. A partir do ano passado, eu não estou mais como membro do Núcleo da Qualidade. Mas a coordenadora do Núcleo da Qualidade, ela é membro do Comitê de Segurança. Então, nós temos o Comitê de Segurança, então, com representantes do Núcleo da Qualidade, com representantes da CCIH, da Segurança Ambiental, então, a coordenação da hotelaria nossa participa como membro do comitê, e também representantes do gerenciamento de risco. Então, dentro do núcleo de segurança, nós temos representantes da farmacovigilância, da engenharia clínica, do banco de sangue, e temos ainda a ouvidoria participando do núcleo de segurança, nós temos representante da nutrição e alguns representantes, então, das divisões médicas também participando. Tá? É um grupo grande, daí a primeira pergunta do novo diretor que assumiu o hospital ano passado: esse nome tinha que renomear, né? É gigante isso aqui. Como é que você vai imaginar que você vai trabalhar com isso? Daí a gente tranquilizou, porque a ideia é trabalhar com subgrupos. Então, de acordo com os assuntos, a gente chama um subgrupo ou outro subgrupo. Então, alguns produtos do núcleo de segurança permeiam o hospital como um todo, e algumas ações locais a gente chama subgrupos. Pode passar? Tá? Com relação ao Programa Nacional de Segurança, né, os protocolos básicos que todas as instituições têm que pensar ou repensar ou fazer funcionar para aqueles que ainda não tinham isso muito bem organizado, é a questão da identificação do paciente, a prevenção de úlcera de pressão, a segurança na prescrição, o uso e administração de medicamentos, a questão da cirurgia segura, práticas da higienização das mãos e prevenção de quedas. Na verdade, o hospital já vinha trabalhando com esses protocolos, e o que a gente tem feito é o quê? Identificar oportunidades de melhorias para todos eles, né? Pode passar? Com relação à identificação do paciente, isso, por ser um hospital materno-infantil e também um hospital cirúrgico, isso é primordial, né? Então,
As consequências para um paciente pediátrico relacionados a problemas de identificação, eles podem variar não só de erros de administração de medicamento, muitos dos nossos pacientes não falam, né? As crianças não falam, o recém-nascido muito menos, mas também a realização de procedimentos e pacientes errados em locais errados e a troca de recém-nascidos entregues às famílias. Isso é algo que você pode ter premiação de ser o melhor hospital maternidade de um estado, mas o dia que trocar uma criança, você vai ser rotulado como aquele hospital que troca crianças, ou que operou um membro errado ou uma mama errada. Então, isso a gente trabalha muito essa questão de que não adianta você ser ótimo, né? Você tem que lidar com a segurança todo dia, nunca achando que com você não vai acontecer. Então, a questão da identificação para a gente é uma coisa muito importante. A identificação do recém-nascido ela já é feita imediatamente ao nascimento, na sala de parto e sempre com dupla checagem, ou seja, já mostrando para a mãe ou para o acompanhante, se a mãe não estiver em condições de fazer aquela conferência. Então, isso é algo que para a gente é muito importante. Outras questões importantes que permeiam o hospital como um todo, e que a gente trabalhou enquanto núcleo de segurança, é a questão de estabelecimentos de fluxos para os ambulatórios. A partir da nossa inauguração de uma nova recepção, a gente trabalhou de forma interdisciplinar e bastante integrada por um ano para estabelecer os fluxos desse novo atendimento. Então, isso é um outro produto. Além disso, uma outra coisa que a gente trabalhou enquanto segurança foi a questão do transporte interno dentro do hospital e também o transporte externo. E daí você entra tanto a equipe de enfermagem dentro desse plano de ação, a equipe da engenharia clínica e os médicos das unidades de terapia intensiva. Então, esse foi um outro produto que em 2014 a gente trabalhou, que tinha interface com o hospital como um todo. Pode passar? E o gerenciamento de risco, então, né, como estratégia para a segurança do paciente. Então, dentro desse conceito, gerenciar risco, então, a gente fica atento, né, a tudo aquilo que pode dar errado em um processo de trabalho e decidir quais as providências tomar para evitar falha ou minimizar seus efeitos. Isso, então, é o tempo todo, né? Ah, que bom, tá. Pode passar. Pode passar? Isso aqui é um cenário já de uma foto antiga da ANEEL, né? Mas quantas oportunidades e riscos que a gente tem aqui. Então, o gerenciamento de equipamentos, tudo isso é muito importante. Pode passar. Tá? Uma outra questão importante para a minimização de erros, e que está dentro do contexto da atenção humanizada, é a individualização do cuidado, a diminuição de a adequação de temperatura, a redução de ruídos. O ruído, tem vários estudos mostrando que quando o local está ou com elevação de temperatura e muito ruído, o risco de erro ele é infinito. A pessoa trabalhando num ambiente extremamente quente, ela vai ficando letárgica. Isso eu já estou falando agora do profissional, né? Então, é muito importante essa condição adequada dentro das nossas unidades, né? Então, isso aqui é o que a gente tenta praticar dentro da unidade neonatal. Pode passar? Tá? A questão da prevenção de infecção, né, estratégias importantes em boas práticas de procedimento, a humanização no atendimento dentro dessa perspectiva, a redução do estresse para a criança ou para o adulto e também para o profissional, porque o profissional, no ambiente de estresse, ele erra. Tá? A criança, num ambiente de estresse, alguns dos sinais e sintomas decorrentes do estresse, eles são facilmente confundidos com sinais de infecção. Então, pode dar bradicardia, taquicardia, pode ter sinais de vômitos, pode ficar com a pele pálida, tudo isso por sinais de estresse. E isso, num ambiente de risco para infecção, fatalmente essa criança vai ser investigada, tratada de uma doença que não existe. Então, é muito importante, então, a gente ter esse trabalho de prevenção do estresse, tanto para o profissional da saúde, quanto também para o cliente que lá está. Pode passar? Tá? Com relação aos protocolos de prevenção de escara, faz sentido para o adulto, né? Para o bebê, a gente tem que pensar nas possíveis lesões causadas por acomodação de algumas peças. Então, isso aqui é uma criança com CPAP nasal,
com faces de dor, né? E aqui do lado é a mesma criança que ainda está com a sua narina aí hiperemiada, seu nariz um pouco edemaciado, mas já com uma fronte mais relaxada. É a mesma criança, mas aqui eu estou querendo atentar para a necessidade de você ter formação dos profissionais para o cuidado com o recém-nascido. Pode passar? Aqui a questão da acomodação dessas crianças, né, é importantíssimo também para a prevenção de lesões. Pode passar. Pode passar. Tá? Prevenção aqui em crianças com decúbito ventral preferencial, o cateterismo umbilical, às vezes a gente usa placas tipo de hidrocoloide para evitar que substâncias químicas usadas como antissépticos lesem e causem queimaduras químicas. Então, são produtos para a saúde a serviço da criança. Então, ter uma administração do hospital que seja sensível às necessidades de cada paciente é fundamental. Então, a gente tem uma equipe dentro do hospital que trabalha na seleção de materiais para que a gente, dentro das necessidades do hospital, a gente compre um material adequado. Então, embora a gente seja um hospital puramente do SUS, a gente consegue trabalhar com produtos bons a partir de uma boa seleção. Então, a questão dos editais, licitação, tudo isso é muito bem trabalhado dentro do hospital. Pode passar? Isso, pode passar. Tá? A questão da redução da dor, né, na busca da coleta adequada, pode passar. Tá? Pode passar. E aqui dentro da farmacovigilância, eu vou dar uma passada bem rapidinha das ações que a gente tem lá para finalizar. Tá? Então, a gente trabalha com a farmacovigilância dentro dos princípios das diretrizes do Brasil, né, de segurança, efetividade, desvios da qualidade e uso racional. E a gente tem um plano de melhoria iniciado em 2006 e que ele vem até hoje numa progressão de melhoria. Pode passar? Então, em termos de farmacovigilância, a gente tem a busca ativa de eventos adversos, as auditorias nos diversos setores do hospital, observando o prazo de validade, conservação e armazenamento. Isso daí é algo que ficou bem reduzido o serviço, porque cada vez mais, a partir de 2003, 2004, a gente vem trabalhando com redução de estoques. Então, aquilo que era uma coisa comum hoje praticamente não existe, subestoques, né, especialmente de medicamentos, a não ser os carros de urgência nos setores. A implementação de rotinas visando a melhoria de rastreabilidade, isso foi possível com a implementação informatizada a partir da prescrição eletrônica, de você ter rastreabilidade também através de códigos de barra. Prescrição eletrônica a gente começou um pouco antes. A avaliação da prescrição e participação nas visitas, especialmente na UTI da equipe da farmácia, isso faz muita diferença, as visitas multiprofissionais. O controle de antimicrobianos pela CCIH, pode passar. E a padronização de drogas, que é um papel da Comissão de Farmácia Terapêutica e que vem sendo bastante atuante ao longo dos anos. Além disso, as outras ações, auditoria de prescrição, educação continuada para enfermeiros e equipe quanto à diluição, estabilidade e fracionamento, ações educativas visando o uso racional de medicamentos, promover ações com o objetivo de conter estoques de medicamento fora de farmácia, evitar acúmulo de medicamentos em enfermarias e avaliar condições de armazenamento. Então, tudo isso foi sendo feito. Pode passar? Com relação aos conceitos, então, de reação adversa e evento adverso, a gente vem trabalhando dentro do hospital e estimulando a identificação e notificação, e a questão do erro também é bastante trabalhado. Pode passar? O erro de medicação, então, a definição é qualquer evento evitável que pode causar dano ao paciente ou levar ao uso inadequado do medicamento, e ele pode ocorrer, então, em diversos momentos, né? Desde a prescrição, transcrição, mistura, preparo, distribuição, administração e armazenamento. E o que a gente vem trabalhando bastante dentro desse aspecto é a necessidade
da dupla checagem. Isso é difícil incorporar, as pessoas, por mais que você fala, né, mas é importante, e a gente consegue melhorar isso na medida que você identifica um evento que poderia ser evitado e você discute isso com a equipe para ir sensibilizando. Então, desde a prescrição, trabalhar com o residente, estimulando ele fazer a dupla checagem, tá? Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado, e também no momento da diluição é importantíssimo, né? Então a gente tem trabalhado com essa perspectiva. Pode passar? Aqui as causas do erro, né? Então, o evento pode ser devido a vários fatores, mas alguns deles é dose de medicamento, dose omitida, via de administração não especificada, horário de administração, entre outros. Pode passar? Esse aqui eu não vou detalhar, mas é só para dizer para vocês que desde, acho que 2006, 2007, a gente tem um protocolo validado com a vigilância sanitária do município do que fazer quando você suspeita de um evento adverso. Então, qual é o papel do enfermeiro, qual é o papel do farmacêutico, qual é o papel do médico dentro dessa cadeia de ações. Pode passar? Pode passar? Pode? Tá? E a partir de cada um da distribuição desses papéis, né, a gente tem, então, as condutas imediatas, né, e daí tem análise do caso pela equipe multidisciplinar. Se o caso requer notificação e investigação, ele vai ser notificado, a vigilância do município, e nós, por sermos também da Rede Sentinela, a gente também notificava a Anvisa. Hoje todo mundo vai notificar, mas na época a gente só notificava porque participava da Rede Sentinela, né? Os demais, a vigilância do município. Por que é importante notificar o município? Porque se a gente precisar de uma investigação laboratorial, a gente precisa, para mandar para laboratório de referência, eu tenho que notificar a vigilância do município. E a gente consegue fazer isso de uma forma bastante adequada. O erro de processo ou evento esperado, aplicar as medidas corretivas locais, revisando esses processos de trabalho. Pode passar? Tá? Dentro desses protocolos, a CCIH normalmente coordena as investigações nas suspeitas dos eventos infecciosos, o gerente de risco participa das investigações e notifica a Rede Sentinela através do Notivisa. E o chefe médico da investigação, ele é o responsável pela emissão dos relatórios e notifica também a vigilância sanitária. Pode passar? Esse aqui é o plano de melhorias nosso do uso de medicamentos, né? Então, nós elencamos 3 eixos no plano de ação, um que vai desde a seleção e prescrição, o outro eixo é aquisição, distribuição e dispensação, e o eixo 3, administração e utilização. Não vai dar tempo de eu detalhar tudo, mas, assim, em cada um desses eixos, a gente identificou como era o processo e o que a gente poderia melhorar, e isso vem sendo feito desde 2006. Pode passar? Tá? Pode passar? Então, trabalhamos com todo esse eixo, né? Pode ir. Tá? As equipes envolvidas nesse plano de ação, então, é a administração do hospital, incluindo a diretoria administrativa, associada e a clínica, a divisão de enfermagem, o serviço de informática, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, a preceptoria de residentes internados, a CCIH, a Comissão de Farmácia Terapêutica, e o núcleo de gestão por processos. Esses eram os atores envolvidos nesse plano. Pode passar? Tá? Aqui a seleção e a prescrição, né? Então, dentro desse eixo, na época, nós criamos o regimento da Comissão de Farmácia Terapêutica, que passou a ser uma comissão bastante atuante dentro do hospital, sempre procurando incluir medicamentos dentro do conceito daí, não de o que usa mais, mas assim, o que tem de evidência para se tratar determinadas doenças, e nem tudo que é padronizado ele precisa ter estoque. Então, um medicamento que ele precisa ser introduzido rapidamente, por exemplo, para manter um canal arterial aberto, esse eu tenho que ter um estoque mínimo no hospital. Às vezes, uma vitamina que pode começar amanhã e raramente eu vou precisar usar. Estou dando um exemplo de uma vitamina, porque é uma coisa que é possível esperar. Então, não necessariamente eu preciso ter estoques. Então,
dentro dessa perspectiva, foi a grande mudança no conceito de trabalhar da Comissão de Farmácia. Então, sempre vendo qual é o perfil de paciente e, a partir dos protocolos clínicos e de evidências, é que a gente passa, então, a ter a padronização dos medicamentos, que essa, sim, ela é revista pelo menos uma vez ao ano, para ver, de acordo daí com o consumo dos medicamentos, aquilo que realmente vale a pena ser mantido ou não, ou se vai ser substituído. Na maioria das vezes, a introdução de novos medicamentos, ela é sempre feita a partir das análises de evidência, custo-efetividade e a substituição de um medicamento para outro, e não a incorporação cada vez crescente, né? Então, sempre a gente trabalha com essa lógica. E é uma equipe, então, com representantes, então, de todas as divisões médicas, de representante da diretoria administrativa do hospital e da executiva também. Pode passar? Pode passar, né? Não vai dar para detalhar tudo. A prescrição eletrônica, como eu disse, ela foi desenvolvida dentro do próprio hospital pela equipe de informática, então ela é muito customizada, é diferente de quando você compra. Demora para ficar pronto, mas a hora que fica boa, né? A de neonatologia foi a última que ficou pronta, mas a gente percebe que tem o seu valor, porque se a gente fosse comprar uma pronta, não teria algumas facilidades que a gente tem. Pode passar? Dentro desse plano, a gente padronizou também o conteúdo dos carrinhos de urgência com lacres, e isso diminuiu muito o trabalho da enfermagem, não tem aquela necessidade de ficar conferindo o carrinho toda hora. Então, só quando utilizado é reposto, e uma vez ao mês é feita a conferência para ver os medicamentos que estão vencendo naquele mês, já é retirado, porque na hora da urgência não dá para passar na rastreabilidade. Pode passar? Tá? A distribuição e dispensação, então, ela é feita para 24 horas individualizada. Tem um projeto de talvez passar para 12 horas, não sei se vai mudar ou não, se já mudou, né, Celi? Não sei como é que vocês estão nisso. Então, isso para a gente já foi um avanço, né? Então, ter dispensação individualizada já acabou sendo um avanço para a gente, porque tinha muito estoque dentro do hospital. Pode passar? A redução dos subestoques, então, existe um recolhimento diário dos medicamentos não utilizados. Desde 2007, a gente tem a retirada de amostras grátis dos ambulatórios, então, a entrada desses representantes a gente tenta controlar, é difícil, é um desafio, mas a gente tenta, tá? E a ideia é que não exista uso de distribuição de amostras grátis para o paciente. Pode passar? Do eixo da administração e utilização, a padronização de todos os diluentes. Então, nós pegamos todos os medicamentos, tá bom, nós pegamos todos os medicamentos padronizados do hospital, foi feito um trabalho de padronizar os diluentes, que passaram a ser, então, inseridos no sistema informatizado de prescrição, então, o que permite que, realmente, o médico só prescreva aquilo que é possível e que tenha compatibilidade de drogas. Pode passar? Tá? Dentro da quimioterapia também existe toda uma preocupação, né, de utilização dos medicamentos. Aqui são os medicamentos unitarizados, nem tudo é unitarizado ainda, mas aqueles de maior risco para neonatologia, aqueles que precisavam de 2 diluições, esses já vão para pronto uso. Isso foi um avanço para a redução de erros também. Pode passar? A quimioterapia, né? Então, tem todo um cuidado também de atendimento e segurança desses clientes e também do profissional que atende. Pode passar. Prescrição eletrônica, implantação da rastreabilidade, a gente já comentou, pode passar. Tá? Colocação de etiquetas de código de barra, isso não deveria ter, né? A gente não precisaria ficar colocando etiquetas. O fato é que isso ainda acontece porque, apesar de ser desejável as portarias da Anvisa falar que precisa de ter rastreabilidade, nem todos os códigos de barra vêm com prazo de validade. Ele vem, às vezes, só com lote. A gente quer rastrear prazo de validade para não dar medicamento vencido. Então, para alguns, a gente tem que gerar a etiqueta dentro do hospital, e isso é feito pelos técnicos de farmácia supervisionados pelo farmacêutico. Pode passar?
Aqui foi quando começou a rastreabilidade, com esses monitores bem antigos. Esse projeto foi financiado com o dinheiro da Rede Sentinela, aqueles 50 mil que a gente ganhava, a gente rendeu, os carrinhos de parada também de urgência foram comprados com esse dinheiro. Então, essa rastreabilidade lá no começo, isso no momento da diluição. Pode passar? Tá? A rastreabilidade, então, ela permite saber sobre o produto utilizado por cliente, ela impede o uso de medicamentos com prazo de validade expirado, impede troca de medicamentos por ocasião da diluição, minimiza os erros de intervalos de administração e o rastreamento também dos motivos de não administração. Por que não foi administrado, a gente tem condição de mapear isso através desse processo. E em 2015, a gente conseguiu ampliar essa rastreabilidade para a dispensação de medicamentos. Quando foi feito o plano de rastreabilidade, o processo da informática, não dava para ficar pronto tudo ao mesmo tempo. Então, a gente priorizou o momento da diluição. Mas agora, a partir de 2015, a gente tem 2 pontos, então, extremamente importantes, né? O da dispensação é rastreada e também no momento da diluição, quando isso é feito, e administração nas unidades de internação e terapia intensiva. Pode passar? Tá? Isso aqui é só um trabalho que nós fizemos, né, sobre monitoramento de erros relacionados ao uso de medicamentos e o impacto deles nas estratégias implantadas para o uso de redução de erros na UTI neonatal. Eu apresentei isso num congresso de NEO. Pode passar? Tá? Estima-se que cada 6 a 8 internações em recém-nascidos seja acompanhada, no mínimo, por aquilo que se chama de erro médico com drogas, né? É erro médico porque foi o médico que prescreveu, enfim. As pesquisas mostram que 69% dos erros são interceptados pela equipe de enfermagem, que é capaz de reconhecer, interpretar, corrigir antes da realização do medicamento. Só que, às vezes, a enfermagem está sobrecarregada e nem sempre ela consegue ser esse anteparo. Às vezes ela não é tão experiente assim quando são as novas contratações. Então, ter mecanismos de eletrônicos que ajudem a serem anteparos é fundamental. Pode passar? Tá? A notificação não punitiva, a gente já comentou, pode passar. Tá? Os dados, então, eles foram obtidos através da ficha de notificação de erros. O preenchimento dessa ficha foi realizado pelo profissional de enfermagem ou médico que cometeu o erro, ou por aquele outro, ou por qualquer um dos profissionais que identificou, não necessariamente quem cometeu. A abordagem do erro foi realizada de forma não punitiva, com o objetivo de identificar possíveis causas e estabelecer estratégias de prevenção. Pode passar? Tá? De acordo com os erros, então, identificados entre 2003 e 2010, nós fomos melhorando o nosso processo de trabalho. Então, a padronização de medicamentos e protocolos clínicos constantemente revistos, a redução de subestoques, que eu já comentei com vocês, a dispensação individualizada por 24 horas, a implantação da prescrição eletrônica e de rastreabilidade, a unitarização de doses de alguns medicamentos e, finalmente, em 2010, esse foi um dos fatores determinantes daí para reduzir bastante os nossos erros, que foi a padronização dos diluentes, e mais do que padronizar só os diluentes, a gente incorporou na prescrição eletrônica o cálculo eletrônico da dose a ser administrada. Então, isso foi muito importante, porque o médico prescreve em miligramas, mas já aparece a partir de uma diluição padrão em ml o que a enfermagem tem que fazer. Então, isso é... Exato. Então, isso foi fundamental para a gente. E medidas educativas, visando a orientação da equipe para ela ter adesão à rastreabilidade, porque não adianta você ter um sistema muito bom se as pessoas usam ele só depois que já usaram o medicamento, só para não levar bronca da supervisora. Então, convencer que a rastreabilidade é uma medida também que previne processos e outros problemas profissionais que o indivíduo pode ter, é muito importante, mas esse conceito ele tem que ser toda hora trabalhado. Pode passar?
Tá? Isso aqui é uma tabela, né, de dados até 2011. Então, o que eu queria mostrar para vocês, que em 2009 nós tivemos 67 registros de erros na neonatologia. Isso só de falando em medicamentos. Tá? E nos anos seguintes, né, 20 e 19. Sendo que o erro de doses era o principal deles. 39% dos nossos erros eram erros de dose. Pode passar? Considerando, então, que os erros relacionados à dose foram os mais prevalentes até 2009, nós fizemos, então, essa informatização que eu comentei com vocês, né, de volume a ser administrado pela enfermagem. E isso fez com que, então, a gente tivesse essa redução para 20 ocorrências até 31 de dezembro de 2010. Pode passar? Esse aqui é o gráfico, né? Então, tivemos um pico aqui em 2004, daí um decréscimo. Essa variabilidade, às vezes, também pode estar relacionada com a motivação das pessoas notificarem. Né? Às vezes, o que a gente vê aqui é a ponta de um iceberg. Né? Então, possivelmente, tem muitos outros que nós não identificamos, porque essas notificações são voluntárias. E a conclusão é essa, né? Que a notificação e análise das ocorrências de erros, aqui é de medicamentos, mas pode ser qualquer tipo de erro, né? Na unidade de internação, propiciou a adequação dos processos de trabalho com impacto na redução de erros. Pode ir para o último. Pode ir, acho que está bom. Falando da abordagem, né? Então, quem, quando, se é uma recorrência ou não, nem sempre, isso é uma coisa importante também que a gente gosta de falar, nem sempre um único erro é motivo para a gente mudar um processo como um todo. Às vezes foi o nosso colaborador que estava em férias e ele não sabia que algo tinha mudado. Então, esse quem, quando, não é para punir o indivíduo. Às vezes as pessoas têm esse tipo de atitude, né? De querer sair chicoteando, mas essa não é uma boa pedagogia. Então, identificar o que motivou o erro, rever o processo de trabalho e divulgar as mudanças de rotina, isso é muito importante. E compartilhar essas experiências de forma construtiva. Então, nós temos trabalhado dentro do núcleo de segurança, identificando esses fatores desencadeadores de erros, e a partir deles, cada setor do hospital começa, então, a construir o seu plano operativo em termos de enfrentamento de catástrofes ou de urgências. A catástrofe pode ser uma superlotação. O que a gente faz com isso? Né? Porque a hora que ela aparece, ou quando ela é endêmica, o que a gente faz para minimizar os erros? Então, é esse o momento que a gente está. A gente está fazendo planejamento de cada setor em termos de enfrentamento de problemas que possam ter e que têm que ser minimizados para não causar dano. É isso que a gente tem feito. Pode passar? Concluindo, então, dizer para vocês, né, que para alcançar a melhoria na assistência é preciso acreditar na possibilidade de mudança, multiplicar os conhecimentos adquiridos, ter organização dos processos de trabalho e responsabilidade social. Isso aí é o que eu fiz no nosso curso lá em 2007 do gerenciamento lá da Unicamp, e era isso que eu acredito mesmo. Acho que acabou, pode passar para terminar. Muito obrigada pela paciência de vocês. Duas coisas. Tua linha do tempo começou no Hospital Sentinela, o desenho perpassava todas as instâncias e, infelizmente, até hoje, 15 anos depois, a gente ainda não conseguiu implementar todo o projeto, mas eu espero que você multiplique essas experiências e venha em outras oportunidades aqui com coisas mais específicas.